estão surgindo relatos de uma tentativa calculada de reestruturar fundamentalmente a monarquia britânica, uma manobra planejada para contornar discretamente o príncipe William e consolidar um novo centro de poder. A única razão pela qual essa informação veio à tona é porque a princesa Anne decidiu que finalmente não aguentaria mais o silêncio. A cronologia desse escândalo é tão chocante quanto o próprio conteúdo, revelando uma cultura palaciana que atualmente se assemelha menos a uma instituição estratégica e mais a uma organização em pânico total. A princesa Anne não realizou uma conferência de imprensa tradicional para expressar suas preocupações. Ela não divulgou uma declaração formal em papel timbrado do palácio com o brasão real. Em vez disso, o mundo tomou conhecimento da ameaça por meio de uma comunicação vazada deliberada e direta. Qualquer pessoa familiarizada com o modo de agir da princesa real entendeu imediatamente que não se tratava de um erro ou de um deslize acidental. Anne passou décadas como o único membro da família real que nunca buscou controvérsias públicas ou a aprovação da imprensa sensacionalista. Ela sempre compareceu aos seus compromissos, desempenhou suas funções com uma postura objetiva e retornou à sua vida privada sem dramas. Devido a essa reputação, sua decisão de romper com o padrão e se manifestar publicamente tem um peso que o palácio não pode simplesmente ignorar ou distorcer. A mensagem vazada por ela fazia referência ao que descreveu como uma tentativa coordenada e perigosa de interromper a linha natural de sucessão. Embora não tenha mencionado diretamente a Rainha Camila no vazamento inicial, a redação era tão específica que ninguém nos círculos diplomáticos ou reais precisou perguntar a quem ela se referia. Anne escreveu que ações específicas estavam sendo tomadas que violavam os desejos expressos da falecida Rainha Elizabeth e ameaçavam o próprio futuro da monarquia como instituição. Invocar os desejos da falecida rainha é considerada a opção nuclear na comunicação da realeza. Não se trata de uma simples divergência sobre a agenda ou aparições públicas. É uma declaração de guerra. Anne se posiciona como a guardiã suprema do legado de sua mãe, afirmando publicamente que alguém em posição de destaque no palácio está trabalhando ativamente para destruí-lo. Os detalhes que vieram à tona desde o vazamento inicial são muito mais condenatórios do que a acusação original. Fontes próximas à princesa real sugerem que ela passou meses em um profundo conflito interno, encontrando documentos que nunca deveria ter visto e tentando desvendar um padrão que inicialmente tentou descartar como uma mera reorganização rotineira do palácio. Anne e William sempre tiveram um laço estreito, e Anne o considera, segundo relatos, o último pilar inabalável da monarquia. Em sua visão, William não é apenas filho de Diana, mas exatamente o tipo de monarca moderno que a coroa precisa desesperadamente para sobreviver ao século XXI. À medida que a influência de Camila sobre o rei Charles aumentava, Anne sentia-se cada vez mais afastada do centro das decisões. Conversas que antes aconteciam em sua presença passaram a ser realizadas a portas fechadas. Convites para reuniões estratégicas importantes que tradicionalmente lhe eram dirigidos foram redirecionados para outros. Inicialmente, ela se convenceu de que se tratava simplesmente da evolução natural dos papéis reais, uma modernização do vocabulário palaciano para mudanças que ninguém queria explicar. No entanto, a situação mudou quando ela descobriu uma comunicação restrita que nunca deveria ter lido. Em meio a um conjunto de documentos altamente confidenciais, havia referências à reforma da sucessão, com nomes cuidadosamente omitidos e a linguagem polida para ser quase ilegível para um observador externo. Apesar do tom burocrático, as implicações eram inconfundíveis. Havia uma agenda para enfraquecer o caminho de Guilherme ao trono. Sob o pretexto de modernização, a natureza insidiosa do memorando reside na sua linguagem sutil. Ninguém seria tolo o suficiente para escrever uma frase sobre a remoção direta do príncipe de Gales da linha de sucessão. Tal medida seria óbvia demais, fácil demais de vazar e impossível de defender. Em vez disso, o documento usou termos como reconsideração da dinâmica de sucessão, papéis cerimoniais modernizados e realocação de funções representativas. Este é o tipo de linguagem burocrática que soa enfadonha, até ser analisada linha por linha. Cada recomendação no memorando apontava para a erosão gradual da visibilidade de William, de sua influência e, em última instância, de sua posição dentro da estrutura constitucional do Reino Unido.
O parágrafo final do documento supostamente recomendava a implementação acelerada dessas medidas, antes que as expectativas públicas pudessem se consolidar completamente em torno do legado de Cambridge. Quando Ana descobriu isso, assessores do palácio a descreveram como excepcionalmente retraída e atormentada. Em escritos particulares que vieram à tona muito tempo depois, ela descreveu o palácio como apodrecendo por dentro, falando de uma conspiração silenciosa envolta nas camadas protetoras do protocolo. Essas não são as palavras de uma integrante da realeza reagindo de forma exagerada a intrigas políticas menores. São as palavras de alguém que percebeu que a instituição que defendeu por toda a vida estava se voltando contra sua própria linhagem. Ela começou a se abrir com William, mas o fez com extrema cautela. Eles realizavam reuniões noturnas sem a presença de funcionários e usavam anotações manuscritas à moda antiga, que não podiam ser rastreadas por servidores digitais. Ana não queria alarmar o herdeiro, mas precisava que ele entendesse que algo estava estruturalmente errado com a administração atual. William, fiel à sua natureza diplomática, inicialmente pediu cautela e tentou evitar que a situação se transformasse em um escândalo público. No entanto, Anne percebeu o que ele talvez não quisesse admitir, que Camila não estava apenas jogando com a política palaciana, mas sim arquitetando uma nova monarquia que o marginalizaria. A ascensão de Camila foi um processo metódico que começou muito antes de sua coroação ao lado do rei Charles. Após a morte da princesa Diana, sempre houve uma frieza sutil entre William e sua madrasta. Embora mantivessem uma aparência pública de civilidade, pessoas próximas à família real falaram durante anos sobre as conversas tensas e as ausências calculadas, que indicavam uma tensão não resolvida. William era extremamente protetor da memória de sua mãe, enquanto Camila, segundo relatos, nunca se esqueceu de como a sombra de Diana continuava a pairar sobre a coroa. Camila não deixou que o passado a atormentasse. Pelo contrário, dedicou-se a construir uma base de poder. À medida que a saúde da Rainha Elizabeth declinava e Charles assumia mais responsabilidades, Camila preencheu o vácuo não apenas como uma esposa dedicada, mas como uma estrategista fundamental. Observadores da realeza notaram a sua influência a expandir-se para áreas onde, tradicionalmente, os consortes não se aventuravam. Ela já não era apenas uma acompanhante do rei, era co-condutora dos navios do Estado. Conselheiros importantes que serviram à família por décadas começaram a desaparecer, substituídos por lealistas cuja principal lealdade era a Camila e não à tradição. Uma corte paralela estava se formando nos bastidores, uma rede de assessores secretários de imprensa e conselheiros que cercavam o trono em torno dela, em vez do próprio rei. Essas eram inserções cirúrgicas na hierarquia do palácio, sempre apresentadas como necessárias para simplificar ou modernizar a estrutura. Os períodos de doença física e vulnerabilidade emocional do próprio rei Charles tornaram-se janelas de oportunidade para esta nova corte. Pessoas que antes tinham acesso direto ao monarca passaram a ser tratadas por novos intermediários. A correspondência era filtrada e as aparições públicas, cuidadosamente planejadas para favorecer uma visão específica da monarquia. Camila era frequentemente a única pessoa ao lado de Charles durante esses momentos de fragilidade, garantindo que apenas certas vozes chegassem aos seus ouvidos. Essas vozes defendiam uma monarquia mais enjuta e com boa presença na mídia, que não necessariamente precisava de Guilherme como figura central. O memorando vazado foi o desfecho lógico de anos de manobras discretas. O documento tinha um tom frio, mas sua intenção de desestabilizar o futuro da coroa era inconfundível para aqueles que compreendiam o código. Quando o memorando finalmente chegou ao círculo íntimo de William, a reação foi explosiva. Um assessor sênior teria saído da sala furioso, incrédulo, enquanto outro se comoveu até às lágrimas com a magnitude da traição. As palavras traição e perseguição deixaram de ser sussurradas e passaram a ser gritadas a portas fechadas. Para William, essa foi a confirmação definitiva de que as exclusões silenciosas e as mudanças sutis em suas funções não eram sintomas de paranoia, mas sim golpes precisos contra o seu futuro. Jornalistas conseguiram eventualmente rastrear o vazamento até um grupo de assessores de alto escalão que haviam se tornado excepcionalmente próximos do círculo íntimo de Camila. Não se tratava de funcionários de baixo escalão, mas de pessoas no centro das operações do palácio,
que haviam sido transformadas em instrumentos de uma agenda secreta. O gabinete de Camila se recusou a comentar, mas as conexões eram precisas demais para serem descartadas como mera coincidência. Fora dos muros do palácio, a reação do público foi rápida e dividida. Tendências nas redes sociais exigindo justiça para William e discutindo um golpe de Camila viralizaram globalmente. Pesquisas de opinião pública mostraram uma mudança drástica de simpatia com as pessoas, exigindo transparência sobre a sucessão e o verdadeiro papel da rainha consorte. Para uma instituição que depende tanto da imagem pública e da preservação da tradição, isso não foi apenas um escândalo. Foi uma ruptura constitucional. No entanto, nos dias que se seguiram, o palácio permaneceu paralisado. Não houve uma rápida tentativa de minimizar os danos, nenhuma negação formal e nenhum esclarecimento por parte do rei. Alguns acreditam que o silêncio foi uma estratégia para impedir que a tempestade ganhasse força, enquanto outros acreditam que a instituição foi simplesmente pega de surpresa pela verdade. O silêncio do rei Charles tem sido o aspecto mais perturbador da crise. Ele não disse nada ao público e, segundo relatos, nem mesmo ao seu filho. Para entender esse silêncio, é preciso compreender o hábito de Charles ao longo de sua vida de evitar confrontos e a hesitar em decisões difíceis. No auge da crise mais explosiva de seu reinado, essas características ressurgiram. Enquanto o público exige clareza, Charles se recolheu, deixando a nação e seu herdeiro em um estado de incerteza. Fontes internas afirmam que Camila agora exerce um controle firme sobre sua agenda diária e suas mensagens. As reuniões são filtradas e ele raramente atende ligações sem a presença dela. Isso não é mais descrito como uma parceria, mas como uma presidência. Em tudo menos no nome, uma monarquia redirecionada sob a influência de uma consorte ambiciosa. Também circularam rumores sobre conversas privadas e não documentadas entre Charles e assessores de reforma constitucional. Os temas racionalização da monarquia e simplificação da representação soam nobres, mas se alinham demasiadamente com a linguagem do memorando vazado para serem acidentais. Mesmo quando a princesa Anne apresentou provas dessa interferência diretamente hacia ele, a reunião foi descrita como fria e definitiva. Anne falou como uma guardiã do legado de sua mãe, enquanto Charles permaneceu pálido e retraído, recusando-se a confirmar ou negar as alegações. O silêncio confirmou o que as palavras não conseguiam expressar. O dano agora era constitucional. Os funcionários do palácio começaram a se dividir em facções, com alguns permanecendo leais ao rei e à rainha, enquanto outros se alinham com William e Anne numa tentativa de proteger a linhagem. Enquanto Charles permanecia em silêncio, a equipe de Camila lançou uma enorme ofensiva midiática. Poucas horas após a revelação de Anne, uma onda de mensagens cuidadosamente elaboradas surgiu em diversos veículos de comunicação. Jornalistas aliados receberam acesso exclusivo e as manchetes começaram a elogiar a graça discreta de Camila e seu papel como uma rainha firme em tempos instáveis. A intenção era reformular a narrativa e, mais importante, desacreditar a princesa Anne. Informações anônimas começaram a retratar Anne como emocionalmente instável e amargurada com seu lugar na hierarquia real. Termos como frágil e isolada foram usados para minar sua credibilidade. Até mesmo sua lealdade à falecida rainha foi questionada, com alguns sugerindo que ela estava agindo por rancor pessoal, em vez de por senso de dever. Essa tática calculada estendeu-se ao próprio memorando vazado, que foi reformulado não como um golpe, mas como uma proposta de reforma mal compreendida, que havia sido mal interpretada pelos tradicionalistas. Essa frase foi repetida até começar a soar como um fato para o observador desatento. Nos bastidores, a pressão sobre a equipe da Ana e Guilherme aumentou. Os horários foram alterados, viagens foram negadas e denunciantes passaram a ser vigiados. Surgiram até relatos de tentativas de obter acesso à correspondência e aos diários particulares de Ana para encontrar material que pudesse ser usado contra ela. No entanto, Camila pode ter subestimado a intensidade da resistência dentro do palácio. Uma nova voz se fez ouvir recentemente, uma figura importante da realeza, que até então se mantivera neutra, manifestou seu apoio a Ana. Essa nova aliança causou um grande impacto no círculo íntimo do rei, à medida que lealdades silenciosas se transformam em posicionamentos públicos. Para Camila, a resistência agora vem de dentro dos próprios muros que ela buscava controlar.
A história mudou fundamentalmente quando uma assessora sénior da família real, alguém profundamente inserida na instituição, há anos decidiu que não podia mais permanecer em silêncio. Seu depoimento sugere que o memorando não foi uma criação repentina, mas o resultado de anos de negociações e revisões nos bastidores. Versões iniciais do documento eram, segundo relatos muito mais ousadas, declarando explicitamente o objetivo de remover William da linha de sucessão. A linguagem só foi suavizada por medo de que um vazamento ocorresse antes que o controle total fosse assegurado. Talvez o detalhe mais perturbador fornecido por essa denunciante seja o de que o rei Charles supostamente tinha conhecimento dessas discussões. Ele teria lido e discutido várias versões dos dossiês sobre a reforma da sucessão. Se isso for verdade, a narrativa de Charles como uma vítima manipulada desmorona completamente. Sugere que ele foi um participante passivo em um plano para marginalizar o próprio filho. A assessora também ouviu Camila dizer a uma confidente que essas manobras acabariam de vez com o capítulo de Ana, sinalizando que o objetivo era o apagamento total da influência de uma linhagem específica. A denunciante acabou se apresentando após sua própria segurança ter sido ameaçada, fornecendo à equipe de Anne um conjunto de documentos, datas e anotações que comprovam a conspiração. O mundo aguarda agora o próximo passo da princesa Anne. Ela veio à tona não apenas como membro da realeza, mas como a última defensora da monarquia contra a corrosão interna. Ela sabe que esta é uma luta pela sobrevivência da integridade da instituição. Munida de provas documentadas e com o apoio de aliados importantes, ela está exigindo um tribunal real independente para investigar a interferência na linha de sucessão. Esta é uma medida sem precedentes na história moderna, que obriga a monarquia a responder por suas próprias operações secretas. O apoio a este tribunal está crescendo discretamente em toda a Commonwealth, com assessores de alto escalão na Austrália e no Canadá, expressando profunda preocupação com a estabilidade da coroa. William, embora abalado pela dimensão da traição, permanece firme ao lado de sua tia. Ele suportou a lenta erosão da confiança ao longo dos anos e sabe que a responsabilização é o único caminho a seguir, mesmo que isso leve a um colapso total da atual estrutura de poder. Anne permanece resoluta, acreditando que não há trono que valha a pena herdar se for construído sobre uma base de engano. O círculo de Camila começa a se fragmentar sob a pressão, com aparições na mídia sendo canceladas e pedidos de demissão de funcionários vazando para a imprensa. A mulher que antes transitava pelas sombras com tanta habilidade agora se vê paralisada pela repentina exposição. No centro de tudo, o rei Charles continua hesitante com alguns confidentes, o instando a considerar o impensável a abdicação. A abdicação está sendo discutida não como uma punição, mas como a única maneira de preservar a monarquia. A sugestão é que Charles renuncie e permita que William assuma o trono enquanto a instituição ainda goza do respeito do público. Para um homem que esperou a vida inteira para reinar, essa é uma perspectiva devastadora, mas os apelos internos e públicos por mudanças estão se tornando cada vez mais fortes. Fora do palácio, um movimento global eclodiu, com cidadãos tomando partido e exigindo transparência. A família real não pode mais se esconder atrás do véu do protocolo ou do silêncio do rei. A princesa Anne não busca o trono para si, mas busca uma verdade que pode muito bem mudar o curso da história britânica. As linhas de batalha estão claramente traçadas e o futuro da coroa agora pende por um fio de responsabilidade. A história do memorando de sucessão transformou-se de um rumor palaciano em uma crise constitucional que ameaça redefinir a Casa de Windsor por gerações. À medida que o tribunal se aproxima e as evidências se acumulam, a monarquia enfrenta seu momento decisivo. Irá optar por proteger sua própria linhagem e o legado de sua rainha mais amada, ou sucumbirá às ambições de um tribunal paralelo. O silêncio foi quebrado e a chama acesa por Ana dificilmente se apagará até que a verdade seja totalmente revelada. A sobrevivência da monarquia depende de sua capacidade de encarar sua própria corrupção interna e emergir com sua integridade intacta, ou correr o risco de se tornar irrelevante em uma história esquecida. A luta pela coroa sempre foi um drama de grandes riscos, mas este conflito moderno se desenrola na era do escrutínio global. Cada movimento é registrado, cada vazamento é analisado, e o público já não está disposto a aceitar a palavra da família real como verdade absoluta.
O futuro de Guilherme, antes visto como uma certeza, é agora a questão central do reinado. Ele se ergue como um símbolo da próxima geração, enquanto o memorando representa uma tentativa desesperada de se agarrar a um tipo diferente de poder. O resultado dessa luta determinará se a coroa permanecerá um símbolo de unidade nacional ou se tornará uma relíquia da divisão interna. A princesa Anne, em seu papel de revolucionária improvável, garantiu que a decisão não será tomada às escondidas. Enquanto juristas e especialistas em direito constitucional se preparam para o possível tribunal, a atmosfera no palácio permanece tensa e expectante. Os funcionários, os assessores e os próprios membros da família estão cientes de que as antigas regras não se aplicam mais. O capítulo de Ana, que Camila tentou encerrar, tornou-se ao contrário o catalisador para uma nova era de transparência. A memória da falecida Rainha Elizabeth II serve como uma juíza silenciosa sobre os acontecimentos. Uma lembrança do dever e do sacrifício que o trono exige. Se Charles encontrará forças para agir, ou se a decisão será tomada por ele, permanece o mistério final desta tragédia real. A coroa é pesada, mas o peso de uma traição é ainda maior, e os Windsor agora são forçados a carregar ambos aos olhos do mundo. A história está sendo escrita em tempo real, não com uma canetada comemorativa, mas pela coragem daqueles que se dispõem a falar, quando o silêncio teria sido mais fácil. O tribunal, se prosseguir, será o teste definitivo do sistema constitucional britânico. Ele questionará se o poder de um monarca é absoluto ou se está limitado pelas próprias tradições que busca representar. Para os cidadãos do Reino Unido e da Commonwealth, a resolução desta crise definirá a sua relação com a monarquia nas próximas décadas. William e Anne sinalizaram que estão prontos para a luta não por si próprios, mas pela integridade do trono. O capítulo final desta história ainda está por ser escrito, mas as primeiras palavras já mudaram para sempre a percepção mundial sobre o palácio. No fim das contas, a coroa pertence à instituição e ao povo, não aos indivíduos que por acaso a usam em determinado momento. Essa é a verdade que Anne luta para defender, e é a verdade que o memorando vazado tentou obscurecer. A monarquia sobreviveu a séculos de ameaças externas, mas a ameaça interna costuma ser a mais perigosa. Enquanto os portões do Palácio de Buckingham permanecem fechados ao público, a luta interna continua um lembrete de que até mesmo as instituições mais antigas estão sujeitas às complexidades da ambição humana e à busca por justiça. O futuro da coroa é incerto, mas a voz da princesa real garantiu que ela não será usurpada às escondidas. O público global permanece fascinado pelo desenrolar do drama, reconhecendo que as consequências vão além de uma simples discussão familiar. Trata-se de como o poder é transferido e quem é considerado digno da confiança de uma nação. O círculo de Camila, outrora tão confiante em sua capacidade de lidar com o rei e a mídia, agora precisa encarar a realidade de um público que valoriza a linhagem e os desejos da falecida rainha, acima de planos de modernização. A modernização, que serviu de escudo para e ambição, foi desmascarada uma tática de exclusão. Enquanto o sol se põe sobre este capítulo da história da realeza, amanhã trará novas revelações e a continuidade da caminhada rumo a uma resolução que a instituição tanto precisa para reencontrar seu rumo. A resiliência da monarquia sempre residiu em sua capacidade de adaptação. Mas a adaptação não deve ser confundida com a traição de seus princípios fundamentais. O caminho de William ao trono é uma promessa feita ao povo, uma promessa que Anne está determinada a cumprir. As sombras que assombraram o palácio por anos estão finalmente sendo dissipadas por uma luz que não pode ser extinta. Seja qual for o resultado, a monarquia britânica nunca mais será a ser na mesma depois do dia em que a princesa Anne decidiu se pronunciar. A coroa continua a ocupar o centro do palco mundial, um símbolo de poder tão frágil quanto ancestral, aguardando que a verdade decida seu destino final.